Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para vivenciarmos juntos o nosso encontro diário com a Mãe da Misericórdia. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 29 de novembro, primeiro domingo do tempo do Advento. Iniciamos, junto com o tempo do Advento, um novo ano litúrgico. E hoje, para melhor partilharmos da Palavra de Deus e nos unirmos em oração, vamos invocar a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus também nos envie, assim como enviou em Pentecoste, o Espírito Santo sobre nós, para que através dos seus dons consigamos chegar ao entendimento da palavra anunciada por Jesus e possamos ser fiéis no cumprimento dos seus ensinamentos. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia deste domingo nos oferece, para refletir, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37, onde Jesus vai nos instruir um pouco mais sobre como alcançaremos o reino de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Cuidado, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, iniciamos hoje o tempo do Advento, que significa o aparecimento ou a chegada de alguém. Tempo que dá início também a um novo ano litúrgico. É um tempo de preparação para a Epifania do Senhor, onde o Verbo encarnado no seio da Virgem Maria se revela a toda a humanidade. Cristo nasce em nosso meio, é visitado pelos reis magos, é batizado no Rio Jordão por João Batista e nas bodas de Canaã da Galileia inicia a sua vida pública, anunciando o reino de Deus e convidando à conversão todos os filhos e filhas de Deus. Entramos hoje em um novo tempo litúrgico, o tempo do Advento, e as palavras vigiai e orai constituem uma constante da Igreja ontem e hoje. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigília sem a oração é inútil e até mesmo prejudicial. Os banquetes da época de Jesus eram celebrados nas horas noturnas, e tanto os romanos como os judeus vigiavam, porém, de forma adversa à dos cristãos. Assim,
podemos entender a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, que vimos ontem, em que Jesus adverte os discípulos para ficarem de sobreaviso, para que seus corações não fiquem atordoados pela embriaguez, pelas orgias e pelos cuidados da vida, de modo a cair sobre eles esse dia repentinamente como uma cilada. Jesus pede que estejamos vigilantes e em constante oração, para não sermos surpreendidos com a sua volta, assim como um ladrão que chega na penumbra da noite. Somos filhos da luz e, portanto, não somos da noite e nem das trevas. A impressão que temos hoje, após a história iluminar as palavras de Jesus, é de que os primeiros cristãos foram dominados pelo estilo apocalíptico de medo e apreensão. O que acontece agora também em grande número de cristãos e é aproveitado, sobretudo, por determinadas seitas. Os apóstolos tiveram, porém, que acalmar os ânimos de todos, de modo a devolver a paz e a confiança, deixando uma porta aberta a um saudável temor a Deus. Alguns aspectos podemos refletir sobre este evangelho nos dias de hoje. A primeira é de que na ausência do Mestre, na ausência de Jesus, todos e cada um dos seus discípulos, em particular, receberam um poder para realizar o seu trabalho na propagação do reino. Uma segunda recomendação é a vigilância. Significa estarmos atentos para que o dia da volta do Senhor não encontre os seus servos despreparados, dormindo, como poderia ser o caso do porteiro que não sabia a hora da volta do seu amo. Quando as forças humanas, tanto intelectuais como biológicas, nos parecem insuficientes, temos a força divina que sempre nos acompanha, mas que é necessário pedir, é necessário orar. Deus não age por intromissão, Ele espera ser rogado, porque assim nós encontramos em nossa impotência a poderosa presença de Deus. A oração confirma a nossa insignificância e afirma a nossa fé. Nos tempos atuais, a proximidade de um juízo final nos parecem irreais, mas não é verdade. As muitas guerras, as violências de todo gênero, as calamidades dos fenômenos da natureza, as pandemias, exigem que pessoalmente estejamos preparados por meio da vigilância e a oração, que sempre é a companheira e guia de nossas vidas. A nossa morte é sempre incerta e será o início do nosso julgamento final. Portanto, meu irmão e minha irmã, vigiai e orai, que o Senhor em breve chegará. Abramos o nosso coração para receber, assim como os reis magos e os pastores, a presença de Jesus em nossas vidas. Acolhamos como a manjedoura o fruto do ventre de nossa mãe, que através do seu ministério maternal se tornou a maior discípula de Jesus entre os filhos e filhas de Deus. Roguemos a Deus que, pela poderosa intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, alcancemos a graça de estarmos ávidos e preparados para a chegada do Filho de Deus, para que Ele nos resgate ao reino de Deus, nos resgate aos céus. Sempre em oração, convido a vocês agora a repetirmos as palavras da oração que Santa Faustina compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte,
e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-nos com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, sigamos em oração e vigilantes durante esse tempo do Advento para a chegada do menino Jesus em nossos corações. Peçamos a intercessão de Nossa Mãe da Misericórdia para que ela nos auxilie a cada dia, a cada dificuldade, a permanecermos perseverantes e firmes em nossa fé. Agradeço a companhia de cada um de vocês durante este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. E peço que, se possível, compartilhem em seus grupos nas redes sociais a nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Fiquemos todos com Deus, tenhamos um bom domingo e um ótimo início de semana. Que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.